possa trabalhar em nossas vidas através da palavra e nos transformar e nos deixar limpo como na mão. Amém? Bless me.
chamado na direção para pedirmos mais uma vez ao Senhor que Deus atraia nosso coração. Que estejamos, ó Deus, em Ti cada dia mais perto de Ti, caminhando para Ti, Senhor Deus. Que o poder daquela cruz, ó Deus, que nos atraiu, seja constante em nossa vida, Pai. Que não haja em nós, ó Deus, só segundo de vacilo. Que nossos pés, Senhor Deus, não saiam do caminho. Que o nosso maior desejo, Senhor Deus, seja estar na Tua casa, na Tua presença. Que o nosso maior desejo, Senhor, seja ser sempre a casa favorita do Senhor. De ter a Tua presença em nós. De ter o Espírito Santo habitando em nós, revelando a pessoa de Cristo a nós. Por isso, Deus, nós cantamos dessa forma. Que nós precisamos, Senhor Deus, que o Senhor nos atraia. Precisamos, Senhor Deus, estar em Ti, juntos de Ti, Senhor Deus. Não nos deixe, Senhor Deus, um só segundo. Não nos deixe abandonados por nós mesmos, Senhor Deus. Nós não sabemos o que fazer da nossa vida, Pai. Mas o Senhor sabe como conduzir, ó Deus. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso dono, o nosso resgatador. Por isso clamamos, ó Deus, o Teu favor sobre nós. Fica conosco, Senhor Deus, recebe esses louvores. Abra os nossos ouvidos nessa noite, Deus, para que possamos entender a Tua palavra. Espírito Santo, revela essa palavra a nós. Assim, Deus, nessa noite de súplica, nessa noite de oração, Senhor Deus, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, que aquilo que nós verdadeiramente precisamos, ó Deus, o Senhor sabe. E na medida da Tua graça, Senhor Deus, nos conceda. Assim eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Levantai ao alto os olhos e veja quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia, glória a Deus. Que essa palavra seja uma realidade na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. E nessa noite nós juntos, como família, possamos levantar a Deus uma verdadeira adoração. Essa palavra dele que muda as nossas vidas, essa palavra dele que revela a pessoa de Cristo a nós, seja uma verdade em nossas vidas, seja verdade hoje em nossos corações. Amém? Deus abençoe vocês, assentem-se, fiquem à vontade. Aleluia pela luz, glória a Deus. Ele não sabe pelas redes 40, as letras estão ficando pequenas. Amém. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Não? Amém. Glória a Deus. Mas que seja assim, que nós possamos nessa noite ser verdadeiramente como o Senhor nos tem dito aqui, que as nossas forças sejam renovadas, que sejamos como águias, que levantem voos cada vez mais altos, e que os objetivos de Deus para nós sejam alcançados em nós. Amém? Glória a Deus. Sem delongas, sem demora, eu vou partir para o momento de dízimos e ofertas. Tem um trecho bíblico em Provérbios 11, 24, diz assim: a quem dá liberalmente,
ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, seguirá em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, seguirá em pura perda. Parte daquilo que Deus nos dá não é nosso. Parte de tudo que Deus nos tem depositado, tem colocado em nossas mãos, não é nosso. Essa é a parte que ele fala que nós não podemos reter mais do que é justo, porque uma parte é dele, uma parte do Senhor, e cabe a nós entender qual é essa parte e devolver essa parte ao Senhor, para que também por esse momento, também pelos dízimos, também pelas ofertas, o Senhor seja glorificado. Amém, querido? Se você nessa noite está preparado, se você pode contribuir hoje, se você pode devolver o seu dízimo, se você pode ofertar, fique à vontade. Eu queria que todos ficassem em pé mais um minuto. Senhor Deus, não há medidas para o Senhor, porque o Senhor é generoso e extremo. Não há nada, ó Deus, impossível ao Senhor, mas nós somos pessoas limitadas, ó Deus. Por isso eu peço, abra os nossos entendimentos, para entendermos, ó Deus, que dízimo, que oferta, é absolutamente bíblico, é absolutamente, ó Deus, algo que o Senhor colocou, para que nós entendêssemos, ó Deus, que maior é o Senhor do que aquilo que nós temos, para que nós pudéssemos entender, ó Deus, e valorizar pessoas e não coisas. Por isso, Deus, eu te peço, abençoa os irmãos que estão aqui nessa noite, que podem ofertar, que podem dizimar, mas também, Deus, abençoe aqueles que não podem. Que a tua graça, que é sempre generosa, Senhor Deus, faça transbordar sobre a vida deles a plenitude do teu amor, ó Deus, e suas casas, ó Deus, sejam prósperas. Tudo quanto fizerem seja próspero. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que administram os recursos, para que o façam, ó Deus, com integridade, com direção do Espírito Santo. Assim eu oro, Deus, no nome de Jesus. Amém. Quem veio preparado, pode vir. Eu quero caminhar com vocês um tempo. Glória a Deus, obrigado. Eu quero caminhar com vocês um tempo. Um dia desses, o irmão Tonico me chamou para ir fazer uma parte lá no programa. E eu levei um texto de João 16. Eu queria compartilhar esse texto novamente com vocês. João 16, versículo 16. João 16, versículo 16. O bom é que quando tem pouca gente assim, a gente consegue ver todo mundo, né? Os que estão pescando, a gente pega logo, né? Legal isso. Glória a Deus. Mas João 16, 16 diz assim: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco, não compreendendo o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto, que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, mas ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria.
A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra das aflições, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vós vereis o vosso coração e se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém. Deus abre os nossos olhos, a palavra foi lida, abre os nossos ouvidos, nosso coração, para que possamos entender, ó Deus, o que está contido nesta palavra, e que isso, ó Deus, seja para nós crescimento diante de Ti. Em nome de Jesus, assim eu oro, ó Deus. Amados, capítulo 16 é um momento ímpar na história dos discípulos. É um momento em que Jesus está falando tchau. É um momento em que Jesus está dizendo para eles assim: o meu tempo chegou, já é hora da partida. Quando a gente lê esse capítulo, e a Bíblia não deve ser lida isolada, um capítulo, um versículo, mas você tem que ler o todo para entender, a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás, entender um pouquinho de onde saiu essa conversa, como isso começou. E lá em João, no 13, versículo 31 até o 33, o texto vai dizer mais ou menos assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus, ele é Judas, que traiu. Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Logo que Judas, naquele momento na mesa, e o diabo entra nele, e ele sai, Jesus então diz isso, dizendo que o tempo dele estava chegado. O tempo dele na terra, o ministério dele estava posto ao fim. A obra dele, muito em pouco tempo, 24 horas depois desse momento, ele estaria naquela cruz, e lá em João 19,30 ele estaria dizendo: a obra foi consumada. Ele estaria então rendendo o espírito dele e entregando-se verdadeiramente para que eu e você fôssemos salvos. Se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos salvação. Mesmo que se Jesus tivesse se esvaziado da sua glória, como diz Filipenses, vindo a essa terra, nascido de mulher, crescido, e vivesse até uns 70 anos de idade, morresse velhinho, nós não teríamos sido salvos. A verdade da salvação só é uma verdade porque a cruz estava no projeto. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz como cordeiro imaculado, nós estaríamos condenados, sem salvação nenhuma. Não haveria nenhuma possibilidade de salvação. E aqui, quando Jesus está conversando com seus discípulos, nesse capítulo 16, ele está anunciando aos discípulos que haveria um tempo de muita luta, haveria um tempo de perseguição, um tempo de morte, mas eles não poderiam se deixar vencer. Ele estava anunciando aos seus discípulos que eles passariam por grande tristeza, passariam por um tempo muito difícil, mas mesmo passando por tudo isso, eles não poderiam se deixar vencer. Talvez ele estivesse dizendo para nós hoje: está passando pela luta, pela dificuldade, não se deixe vencer, aguenta mais um pouquinho, você vai vencer, porque aquele que te dá a condição de vencer já venceu. A Bíblia diz que ele saiu vencendo para vencer. Então a nossa vitória já é certa. O Espírito Santo veio como um cumprimento da promessa.
Jesus, ele vai conversando com seus discípulos e diz a eles: olha, fiquem tranquilos, eu vou lá para o meu Pai, eu vou deixar vocês, mas eu vou enviar o Consolador, eu vou mandar alguém que esteja com vocês o tempo todo, cuidando de vocês, para que vocês sejam abençoados, consolados, cuidados, direcionados, ensinados. Esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Às vezes a gente não entende momentos como esse da Bíblia, em que o Todo-Poderoso vai ser vencido, ou se deixar vencer, melhor, por homens, por 3 pregos e 2 pedaços de madeira. Aparentemente ele se deixou vencer, mas a grande verdade é que aquele pedaço de madeira, aqueles pregos, não retiveram Jesus, não venceram Jesus. A morte não venceu Jesus. Ele rendeu o seu espírito, ele pôs fim ao tempo dele, porque a morte não era capaz suficiente, forte o suficiente para vencer Jesus. Do mesmo jeito que hoje, aquele que está em Cristo Jesus tem a mesma força. A morte não pode nos vencer. O nosso tempo, nesse tempo de terra, enquanto carne e osso, vai acabar. Mas o crente não está preso ao seu meio de transporte, ao seu corpo. O crente está em Cristo Jesus e a morte não pode vencer. Logo, nós temos uma eternidade pela frente. O crente não morre. Uma bala não mata o crente, um acidente de carro não mata o crente, porque o crente tem vida eterna. Do contrário, aqueles que não creem em Jesus e não andam no seu caminho, têm a morte eterna. Mas nós que cremos em Jesus, temos a vida eterna. E é bem interessante a gente começar a entender esse processo de Jesus, essa dádiva de Jesus, as coisas que Jesus nos tem dado. A melhor de todas, obviamente, é a salvação. Mas Ele nos tem dado coisas palpáveis, materiais, bênçãos. É como se eu pegasse o meu filho Rafael e eu fosse um multimilionário e desse para ele milhões e milhões e milhões, e ele falasse: eu não preciso disso, eu vou repartir com o Danilo, tudo que é meu vai ser dele. O que Deus fez por nós em Jesus foi exatamente isso. Jesus estava prenunciando a sua morte, mas estava também dizendo aos seus discípulos, estava dizendo a nós, que Ele herdaria do Pai todas as coisas e tudo nos daria. Todas as bênçãos de Jesus também são bênçãos nossas. Calvino escreveu lá em 1500, Institutos de Calvino, e lá ele escreve longos trechos, longas páginas, só sobre esse assunto, dizendo quão importante é para nós a dádiva de Jesus Cristo e de tudo que Ele tem e que é nosso, porque nós somos com Ele cordeiros das coisas de Deus. E às vezes nós passamos por esse tempo sofrendo, nós passamos às vezes murmurando, com síndrome de Hard, ó dia, ó vida, e nós não entendemos que o nosso depósito, o nosso tesouro está em Cristo. E eu não estou falando aqui de prosperidade, de dinheiro, de muito dólar. Eu estou falando aqui de paz. Eu estou falando de ter uma vida tranquila, mesmo que morando numa choupana. Mas com Cristo, e entendendo o depósito que há nele para a nossa vida, nós podemos viver mais bem e felizes. O que motiva o coração do crente não é coisas, mas é o futuro. Deve motivar o coração do crente a continuar, a perseverar, é o que nós temos guardado para nós no céu. Lá um banco onde está depositado todo o nosso tesouro. Deus tem cuidado disso para nós. Mas o versículo 16 diz assim: um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Ao falar de sua partida, Jesus causa grande tristeza em seus discípulos, pois não entendiam suas palavras. Eles não entendiam isso. Amados, nós precisamos hoje olhar para trás e vermos a obra de Cristo concluída e
nos gloriarmos nisso, ficarmos felizes nisso, regozijarmos nisso, porque nós olhamos para algo que já aconteceu e entendemos isso. Eles estavam com Jesus e ainda não tinham a revelação de quem era o cara que estava com eles. Hoje nós sabemos quem é Cristo, eles não sabiam ainda. Eles não tinham a convicção, eles não tinham a revelação de quem era Cristo. E aí no versículo 19, Jesus começa a explicar. Um pouco, essa palavra um pouco aparece 7 vezes nesse texto, nesse pequeno concurso de palavras. Isso faz alusão aos fatos que haveriam de acontecer desde seu pronunciamento até o ato da cruz. O que Jesus estava explicando ali é que aquele pouco de tempo que restava a eles era nada mais, nada menos do que 24 horas. E então, Jesus morreria naquela cruz. Também esse versículo, segundo alguns estudiosos, faz menção não só àquele tempo. Quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente lê a Bíblia de maneira corrida e a gente deixa coisas passarem que fazem a diferença na nossa vida. Quando aqui ele fala um pouco, e não me vereis, já não me vereis mais, e mais um pouco me vereis, ele estava dizendo que ele morreria em muito pouco tempo. Em pouquíssimas horas ele estaria naquela cruz, pendurado, crucificado e morrendo. Mas em muito pouco tempo ele voltaria e muitos o veriam novamente, pois ele se revelou aos seus discípulos, e a Bíblia diz que ele foi visto ainda por mais de 500 pessoas, depois que ele estava morto. E se perguntássemos, e aí, mais alguém viu ele? O apóstolo Paulo levantaria a mão e falaria, eu também vi, ele se revelou a mim. Jesus, ele é para nós a revelação visível do Deus invisível. Por isso que a gente tem que se gloriar nele. E ainda significa que mais um pouco o Espírito Santo viria. Um pouco mais Jesus morreria, um pouco mais ele ressuscitaria, seria visto, um pouco mais o Espírito Santo seria enviado no Pentecostes, e um pouco mais, e esse um pouco mais não aconteceu ainda. E o meu alerta nessa noite é justamente para isso. Esse outro um pouco mais, o último desse um pouco, está para acontecer, que é a segunda vinda de Cristo. É a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Amados, nós temos todas as coisas corroborando, colaborando ao nosso favor. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo, que abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, revela a pessoa de Cristo a nós. E às vezes nós tratamos a nossa vida, ou cuidamos, ou olhamos para o tempo como se ele fosse durar a eternidade toda aqui na terra. A grande verdade é que num estalar de dedos, e nós já não estaremos mais aqui. Nós não sabemos se nós vamos terminar esse culto. E aí, você está preparado? Apocalipse 6,2 diz: e olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma palavra que Jesus falou no versículo 17: eu vou para o Pai. Só Jesus poderia dizer isso. Só Ele poderia falar essa expressão maravilhosa, porque só Ele veio do Pai. Só Ele veio do alto. Só Ele conhecia o céu. Mas a graça disso tudo aqui é que Ele veio do alto para que nós pudéssemos também ir para lá. Quando a gente lê a Bíblia e vê o apóstolo Paulo falando, olha, eu fui levado até uma dimensão do céu, e eu vi coisas lá que eu não consigo escrever, eu não consigo explicar, e as palavras que eu tenho não são suficientes para descrever o que eu vi nessa dimensão do céu. E ele chegou apenas até um lugar.
que Jesus tem preparado para nós, o que Ele tem feito para nós, a sala que Ele tem preparado para cada um de nós no céu, é indescritível. Nada nessa terra pode se comparar. Esse vir do Pai, esse voo para o Pai, significa que um dia Ele tomou uma decisão no céu e Ele deixou o céu. Significa que um dia, por causa de mim e de você, Jesus se esvaziou da glória dele, desceu a esse mundo e morreu numa cruz. Significa que havia algo envolvendo isso, talvez em João 3,16, que diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que eu e você fôssemos salvos. Esse é o contexto dessa mensagem toda. Quando Ele fala eu vou para o Pai, Ele estava delimitando o tempo do povo, Ele estava anunciando a divindade dele, estava decretando o meu e o seu futuro. Ele estava decretando o futuro daqueles seus discípulos. Ele estava decretando o futuro de todas as pessoas que o receberam como Senhor e Salvador. E todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador são feitos novamente filhos. Amado, escute uma coisa. Eu não sei qual é a decisão que você tomou por Cristo. Eu não sei se todos aqui já tomaram uma decisão por Cristo, mas se nós não tomarmos uma decisão por Cristo, nós não somos filhos. A pessoa que anda nesse mundo, que recebe as benesses da graça de Deus, que tem pão e tem leite, e tem a graça de Deus, tem a graça pela misericórdia de Deus, por causa do amor dele, mas só é filho aquele que o recebe como Senhor e Salvador. E aí a Bíblia diz que somos feitos filhos de Deus. E aí quem recebe Jesus, a Bíblia diz que é aceito por Deus no amado Jesus como filho. De nada adianta nós ouvirmos uma mensagem falando da volta de Jesus se nós não estivermos nele. Porque se nós não estivermos em Cristo, Ele virá e nós ficaremos. Essa é a verdade do Evangelho que tem que ser pregado. Quando a gente olha para a perplexidade dos discípulos, quando Jesus está falando da sua partida, que Ele ia morrer, que Ele ia sofrer, que Ele ia ser crucificado, que Ele ia ressuscitar, os seus discípulos não entendiam o que Ele falava. A mente deles não era capaz de entender isso. E talvez a gente pudesse até pensar aqui, puxa vida, mas como não entendi? Como assim? Eles andam 3 anos com Jesus, caminham com Ele, vê Ele multiplicar pão e peixe, vê Ele transformar água em vinho, vê Ele levantar defunto, vê Ele abrir os olhos aos cegos, cura os leprosos, e não sabe quem é esse homem? Será que eles não tinham sabedoria para isso? Será que eles não tinham inteligência suficiente para isso? A questão não é inteligência, a questão é revelação. A igreja está cheia de gente inteligente. O mundo está cheio de mentes brilhantes que não entendem a Cristo, porque a Cristo é loucura. Não entendem o Evangelho, porque o Evangelho é uma loucura. Só vai entender Jesus Cristo quando houver a revelação que vem pelo Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja, caminham tempos dentro da igreja, e num dia, de repente, algo se abre diante dos seus olhos e ele enxerga o Cristo que até então ele não enxergava. Muitas pessoas estão como lá em João 2,2, quando Jesus está falando da destruição do templo. Jesus andando com seus discípulos fala: olha, esse templo em 3 dias vai ser destruído. Esse templo vai ser destruído, em 3 dias eu o reedificarei. Eles achavam que ele estava falando de pedras, e ele estava falando dele, que ele se reedificaria em 3 dias. Quando ele fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo.
mas então como assim? Eu entro na barriga da minha mãe e nasço de novo? Não, Nicodemos, não é isso que eu estou dizendo. Você precisa nascer pela revelação que há no Espírito Santo. Você precisa nascer de novo em Cristo, em mim. Lá em João 6,48, Jesus está falando: olha, eu sou o pão da vida, vocês precisam ter de mim. E os homens falam: nossa, mas vamos ter que comer da sua carne. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quem se alimenta do que eu sou jamais terá fome, jamais terá sede. E por fim, lá em João 11,12, Jesus, ele fala: olha, vamos lá, Lázaro está dormindo, está adormecido. E os seus discípulos achavam que ele estava verdadeiramente só dormindo. E Jesus queria manifestar a eles algo maior do que isso, dizendo: eu sou o Senhor da vida. Não é a morte que me impedirá de realizar algo na vida dele. Esse Jesus que eu quero entender cada dia mais, é esse Jesus que nós precisamos buscar ter a revelação do Espírito Santo. É esse Jesus que pessoas caminham dentro da igreja uma vida toda e às vezes não entendem, não creem nele, porque não buscam no Espírito Santo a revelação de quem é Jesus Cristo. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus parecem loucura, mas quando há a ação do Espírito Santo na vida do homem, ele começa a discernir e entender as coisas, e aí ele passa a entender que o seu futuro está no céu, passa a entender que o que nós somos ou o que nós temos não é nada, passa a entender que um anel no dedo não faz mais diferença, passa a entender que estar no alto de uma plataforma não tem valor algum, que ter um carro bom não serve para nada. Passa a entender que a palavra diaconia significa escravo, significa o serviçal, aquele que limpa o chão, aquele que prepara a comida. Passa a entender que a coisa mais maravilhosa do ministério é servir. O orgulho derruba aqueles que se acham melhores que os outros. O privilégio de pregar a palavra de Deus que cabe a mim e a você deve ser para nós motivo de orgulho em Cristo, de nos gloriarmos em Cristo, mas jamais acharmos que, porque eu entendo um pouquinho mais, isso é para mim motivo de ser melhor do que alguém. Aquele que se exalta será humilhado. Por fim, Jesus, vendo que seus discípulos não puderam entender suas palavras, disse, lá no versículo 20: em verdade, essa expressão é 100% confiável. Essa expressão é definitiva, é solene e é fiel. A morte de Jesus seria o ponto final de toda uma história, de todo um tempo de fracasso, de derrota, de perdição, de condenação. Mas o que ele estava dizendo aos discípulos é que a morte dele provocaria ainda naquele tempo tristeza, provocaria ainda naquele tempo tribulação. E ele vai lá e diz assim: olha, vocês vão chorar, vocês vão lamentar, vocês vão ficar tristes, enquanto todo mundo, aqueles lá que vão me crucificar, aqueles que vão me bater de chicote, aqueles que vão cuspir em mim, aqueles que vão colocar uma coroa cheia de espinho na minha cabeça, aqueles que vão pregar pregos em minhas mãos e meus pés, esses estarão fazendo festa, esses estarão jubilando a minha morte na cruz. O que Jesus estava fazendo ali era denunciar a falsa religiosidade das pessoas, a hipocrisia dos fariseus, dos sacerdotes, daqueles que se achavam que tinha a prerrogativa de decidir sobre a vida das pessoas. Mas ele diz aos seus discípulos:
que a alegria dessa geração ímpia seria convertida em pranto e dor, mas enquanto aqueles que crescem nele, aqueles que creem em Jesus, a sua tristeza, ainda que momentânea, e isso eu posso dizer a vocês, talvez vocês estejam sofrendo agora, isso é momentâneo. A nossa tristeza de agora é momentânea, porque nós viveremos um tempo de alegria, e uma alegria eterna, uma alegria que não terá mais limite. Nós estaremos sentados à mesa do Cordeiro, nós estaremos todos os dias passeando nos céus dos céus com Ele, e uma alegria que é inacabável, mesmo que agora seja um tempo de tristeza, mesmo que agora esse tempo presente nos sufoque, haverá um tempo de alegria para todo aquele que está em Cristo. Caminhando já para o final, irmãos, versículo 23 a 24, eles nos dão uma explicação de que o tempo da imaturidade dos discípulos estava acabando. Logo o Espírito Santo viria, logo o Espírito Santo, como diz a Bíblia, desceria sobre eles como um vento impetuoso, e eles teriam então a revelação real e verdadeira de quem é Cristo Jesus, e é esse mesmo Espírito Santo que está trazendo para nós a revelação hoje de quem é Cristo Jesus. É esse mesmo Espírito Santo que em João 14:26 diz que Ele nos ensina todas as coisas. Tudo aquilo que você precisa está em Cristo, tudo aquilo que você precisa saber é revelado pelo Espírito Santo. Por isso, nós hoje não podemos mais continuar com os nossos olhos tapados, com os nossos ouvidos tapados. Nós temos a revelação de quem é Cristo pelo Espírito Santo. E eu concluo dizendo que tudo quanto precisamos saber sobre Jesus, sobre a palavra dele, é o Espírito Santo que nos revela. Tudo o que precisamos está depositado nele. Nosso Jesus é no nome dele que oramos. É ele que intercede por nós e advoga a nossa causa. Não há outro que pode interceder por nós. Só Jesus está suficientemente capacitado para interceder por nós. Só Ele pode dizer, como diz lá em 1 João 2,1: filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, eu vou dar uma forcinha lá junto do Pai. Só Jesus é o nosso intercessor. Só Ele. Só Jesus é a nossa esperança. Só Jesus é a nossa confiança. Só Ele é o nosso destino. Só Ele, nenhum outro. Hebreus 10:37 diz: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Por isso, amados, a Bíblia está gritando, um grito de alerta: ainda um pouquinho, pouco, muito pouco, e Jesus virá. Jesus virá buscar a igreja dele. João 16:16 diz que Jesus disse aos seus discípulos: também é para o nosso tempo, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco me vereis. 3 vezes já foram os poucos, o último pouco está para bater a porta. Ainda um pouquinho nos resta, mas talvez nem muito, não muito, é bem pouco o tempo que nos resta. E esse tempo que nos resta, amados, nós devemos investir, crendo em Jesus, confiando em Jesus, entendendo que Ele é a nossa porta, entendendo que Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. Não há outro, não há mais nada que realmente valha a pena que não seja Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar? Fique à vontade. Se você quiser ficar de joelhos, sentado, em pé, aproveite esse tempo, alguns minutos. Pense nisso que eu acabei de falar. Pense nesse tempo que nós temos. Nós não sabemos quanto é. Pense
sobre isso. Senhor Deus, nós concluímos, ó Deus, a Tua palavra. Mas a Tua palavra, Senhor Deus, nem sempre é fácil. A Tua palavra, Deus, nem sempre é fácil de nós entendermos e chegarmos ao entendimento dela. Mas eu queria clamar, ó Deus, que isso que nós vemos, ó Deus, isso que nós ouvimos, revela isso aos nossos corações, Deus. Que nós estejamos, Senhor Deus, diante de Ti todos os dias, buscando em Ti, ó Deus, a revelação da pessoa de Cristo, buscando entender, ó Deus, qual o propósito do Senhor para nós, buscando, Senhor Deus, entender o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, Senhor. Por que estamos aqui, Senhor? Por que viemos na Tua casa hoje? Por que estamos aqui reunidos, ó Deus, como o corpo de Cristo? Qual o propósito do Senhor para as nossas vidas, Pai? O que nós temos feito, ó Deus, que nós não temos feito? Deus, nós precisamos tanto do Senhor, precisamos tanto de Cristo, precisamos tanto do Espírito Santo abrindo os nossos olhos, revelando essa loucura da palavra, colocando em nós a revelação no Espírito de quem é Cristo e qual o propósito dele para conosco. O Senhor não tem buscado, Senhor, pessoas com QI, inteligência normal, mas o Senhor tem buscado pescadores, gente inculta. O Senhor tem buscado gente, ó Deus, como eu, nós, que precisa de Ti, Senhor Deus. Por que isso, Deus? Então te peço, Pai, que nós, na nossa miséria, Senhor Deus, no nosso pouco entendimento, que o Senhor nos use, Pai, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós, Senhor Deus, os dons do Espírito Santo, que a nossa vida, Senhor Deus, seja uma vida frutífera, que a dádiva que há em Cristo Jesus de receber seja para nós, ó Deus, transformada em frutos, que nós possamos, ó Deus, como pessoas que estão em Cristo Jesus, gerar frutos e contagiar a vida de pessoas, trazer pessoas para junto de Ti e sermos agentes de salvação nessa terra, Pai. A Deus, como nós precisamos do Senhor, como é grande, ó Deus, a nossa carência de Ti, Senhor. Sem o Senhor, ó Deus, não podemos fazer coisa alguma, não temos capacidade para fazer coisa alguma. Mas Espírito Santo, o Senhor pode nos usar. Só o Senhor pode colocar em nós, ó Deus, a capacitação para ir, ó Deus, muito mais além, para romper as fronteiras de Deus e levar a Tua palavra. Só o Senhor, ó Deus, sabe o que está dentro do nosso coração. Só o Senhor, ó Deus, sabe aquilo que precisa ser mudado. Por isso eu te peço, ó Deus, faz uma faxina em nós, Pai. Tira aquilo que não te agrada, Senhor. Precisamos tanto de Ti, Senhor, da ação do Espírito Santo em nós. Assim, Senhor Deus, rogamos por Ti, por Tua misericórdia, por Tua graça. Rogamos assim no nome do Senhor Jesus Cristo, porque sei que Ele tem ouvido as nossas orações e sei que as nossas orações têm chegado a Ti, Pai. Pai, também nessa noite queremos clamar em Teu favor sobre a nossa nação. Clamar, Deus, que o Senhor seja generoso. Clamar, ó Deus, a Tua misericórdia. Quantas pessoas, ó Deus, padecem por não Te conhecer? Quantas pessoas, ó Deus, estão morrendo hoje, Pai, morrendo sem salvação? Por isso, ó Deus, eu clamo, levanta, Senhor Deus, nos quatro cantos dessa nação, homens e mulheres, ó Deus, cheios do Espírito Santo, para fazerem a diferença, Deus. Homens e mulheres, ó Deus, que transformarão esse país, Pai.
que entrarão na brecha e intercederão. Senhor Deus, abençoa aqueles que nos presidem, Senhor Deus. De alguma forma, Senhor Deus, que a Tua palavra chegue aos corações deles, e que a vida deles, que o governo deles, ó Deus, seja norteada por esta palavra. Pai, em nome de Jesus, estamos já às vésperas, ó Deus, de uma nova eleição, e a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que põe reis, que estabelece reis, que tira reis. E assim eu clamo, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nós. Eu clamo, ó Deus, que possamos ainda, Senhor Deus, dizer que a nossa nação é governada por Ti, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus da nossa nação. Deus, nós repreendemos em nome de Jesus toda idolatria, Senhor Deus, todo espírito demoníaco que tem agido, Senhor Deus, na vida daqueles que têm governado. Deus, no nome de Jesus, nós clamamos o Teu favor sobre eles, que a cegueira espiritual cesse, que a surdez espiritual cesse. Ó Deus, no nome de Jesus, que aquele que legislam, Senhor Deus, façam isso com integridade. Clamamos, ó Deus, que leis justas, Senhor Deus, sejam colocadas em vigor. Clamamos, ó Deus, que as leis que fazem o mal prosperar, ó Deus, sejam engarretadas. Ó Deus, é tempo de mudanças. Sabemos sim, Deus, que há tempos que virão difíceis, mas nós cremos, ó Deus, que podemos ainda vislumbrar um tempo de glória, um tempo, ó Deus, de manifestação do Teu Espírito Santo, da manifestação e da revelação do Evangelho que salva. Ó Deus, no nome de Jesus, clamamos, Pai, sobre essa nação. Deus, no nome de Jesus, clamamos sobre o nosso Estado. Abençoe, Senhor Deus, o nosso governador. Abençoe, Senhor Deus, o nosso prefeito. Abençoe, Senhor Deus, os nossos vereadores. Que não lhes falte sabedoria, Senhor. Que não falte a eles, ó Deus, uma revelação do Senhor, ó Deus. Que suas casas, ó Deus, sejam benditas. Que suas famílias sejam benditas. Deus, obrando o Teu favor sobre a nossa cidade, Pai. Cada indústria, Senhor Deus, grande e pequena, seja próspera. Eu clamo o Teu favor, ó Deus, sobre os empresários, ó Deus, que sejam abençoados e prósperos, que sejam justos, ó Deus, com seus empregados. Eu clamo o Teu favor, ó Deus, sobre aqueles que diariamente, ó Deus, deixam suas casas, Pai, enfrentam o trânsito, que a Tua graça esteja junto deles, que os Teus anjos ministradores, Pai, estejam junto deles. Eu clamo o Teu favor, Senhor Deus, sobre os hospitais dessa cidade, que hoje, Deus, o espírito de morte não reine, que hoje haja vida nos hospitais, que hoje haja milagre nos hospitais, Senhor Deus. Eu creio, Deus, que nessa noite pessoas sejam curadas por esta oração. Eu creio que nessa noite, Senhor Deus, pessoas serão curadas de câncer. Eu creio que nessa noite, Senhor Deus, pessoas se levantarão do leito saradas, curadas. Eu creio que nessa noite, Senhor Deus, uma palavra de salvação chegará a elas. Abençoe, Senhor Deus, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles, Senhor Deus, que trabalham nos hospitais. Capacita eles cada dia mais, Pai. Que sejam cada dia mais, ó Deus, dirigidos por Ti, Senhor. Pai, eu clamo o Teu favor também sobre as nossas escolas, nossos colégios. Repreendo em nome de Jesus o espírito da droga, e tão de perto, Senhor Deus, assedia as nossas crianças. Eu abençoo os diretores, abençoo os professores, que sejam sábios, que aqueles que Te conhecem, ó Deus, sejam influenciadores,
pôr sobre as igrejas da nossa cidade, grandes e pequenas, Deus. Que cada porta, Senhor Deus, que se abre nessa cidade para pregar o teu evangelho, Senhor, que cada porta dessa seja, Senhor Deus, uma agência de salvação. Espírito Santo, inunde esses lugares, ó Deus, com tua presença. Que homens e mulheres cheios do Espírito Santo hajam com poder e autoridade, livrando pessoas, libertando pessoas, curando pessoas. Que a palavra de cura, de libertação, seja uma realidade. Deus, no nome de Jesus, que os nossos pastores sejam íntegros, cheios do Espírito Santo. Ó Deus, no nome de Jesus, eu creio, Senhor Deus, que os quatro cantos dessa cidade, ó Deus, onde bem pouco tempo nós fomos orar, Deus, e ungimos, e demarcamos esses lugares como propriedade do Senhor. Eu creio que o mal não pode entrar. Eu creio que haverá um tempo onde não haverá morte, onde não haverá acidentes, onde não haverá suicídio. Eu creio em Ti, ó Deus, que o Senhor nos tem dado essas palavras. Eu creio em Ti, ó Deus, porque sei que o Senhor breve virá. E eu te peço, ó Deus, coloque em nossos corações temor e tremor, ó Deus, para que todos os dias nos lembremos que a sua misericórdia se renovou, para que nós mais uma vez tivéssemos a chance de nos voltarmos para Ti. Pai, no nome de Jesus, recebe as nossas orações, Pai. Eu sei que dentro dessa congregação hoje, ó Deus, há pessoas que sofrem, há pessoas que precisam de um milagre. Mas eu sei também, ó Deus, que Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus que transforma o pranto em alegria. Tu és o Deus que saiu vencendo para vencer. Por isso eu clamo, ó Deus, opera o milagre na vida daqueles que tanto precisam e se colocam diante de Ti, ó Deus, e clamam a Tua misericórdia, a Teu favor. Abre as portas, Pai, cura as feridas, sara os corações, Deus. Os traumas, Pai, que estão na alma, no espírito, sejam tirados. Que perdão seja liberado, que perdão seja recebido. Ó Deus, no nome de Jesus, se há enfermos, que sejam curados. Se há opressão, que seja repreendida. Assim, Deus, eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo, porque sei que Ele tem ouvido as nossas orações. Assim, Pai, recebe-nos nessa noite. Que nossa, Senhor Deus, esse tempo que estamos diante de Ti, nessa casa, seja, Senhor Deus, recebida por Ti, ó Deus, como um perfume suave. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos, gratos, que o Senhor tem nos ouvido. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Deus abençoe vocês. Que haja em vocês todos os dias perseverança. O crente não pode ser movido pelos olhos. O crente precisa ser movido pela fé. E a fé nos traz a convicção de que estamos no caminho certo. Que a cruz é o nosso alvo. Que o céu é o nosso destino. Que assim seja na vida de vocês. Perseverança. Amém? Que o grande amor de Deus, que nós não entendemos, que essa consolação do Espírito Santo que nós precisamos, e que a graça do Senhor que envolve as nossas vidas esteja sobre vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe